Olá a todo mundo, estamos iniciando mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral 2, onde falaremos um pouco sobre limites de funções de duas variáveis e derivadas parciais. Dúvidas matemáticas é com o professor Pedro. Da definição de limite de funções de duas variáveis, consideramos uma função de duas variáveis cujo domínio possui pontos próximos a um ponto AB. Dizemos que o limite de f de xy, quando esse xy tende ao ponto AB, é L e denotamos por limite do ponto xy tendendo ao ponto AB de f de xy igual a L, se para todo número real epsilon maior do que zero existir o número real correspondente delta maior do que zero, tal que a distância entre os dois pontos xy e AB for maior do que zero e menor do que esse delta para qualquer xy pertencente ao domínio, implicando que o módulo de f de xy menos L vai ser menor do que o meu epsilon. Então, observe que essa definição aqui é bem parecida com a definição precisa de limite que nós vemos em cálculo 1 e que o importante aqui é que esse epsilon maior do que zero aqui, ele pode ser qualquer número real. Então, ele pode ser menor o tanto quanto nós quisermos aqui, tendendo ele para zero, de modo que essa diferença aqui diminua para zero, que implica que quando o meu ponto xy tende para B muito próximo, a minha função f de xy vai se aproximar do valor L, tanto quanto nós queiramos. E aqui cabe a seguinte observação. Quando nós calculamos limite em função de uma variável, nós só temos duas possibilidades de tender o limite de uma variável x, por exemplo, a um valor, que é ou pela esquerda ou pela direita desse valor, e nós vimos em cálculo 1 que quando esse limite é tomado pela esquerda e pela direita e ambos são iguais, então nós dizemos que o limite existe. Em caso contrário, o limite não existe. Só que aqui nós temos um ponto tendendo a outro ponto, e como nós estamos no plano R2, existem infinitos caminhos para que esse ponto XY chegue ao ponto AB. Então nós devemos observar o seguinte: digamos que nós tomamos aqui um caminho C1 e encontramos o limite L1. E aí nós tomamos outro caminho C2 e encontramos um limite L2. E digamos que nós sigamos N caminhos e encontramos NL limites da nossa função f de xy, quando esse xy tende a B. Então, da mesma ideia de função de uma variável, esse limite aqui só vai existir se todos esses limites aqui, dado pelos N caminhos que nós seguimos, forem todos iguais entre si. Basta que um desses limites aqui seja diferente para nós dizermos que o limite não existe. Então, observe que não é muito fácil calcular limite em função de duas variáveis, porque para se chegar de um ponto qualquer xy a um ponto AB, existem infinitos caminhos no plano, no R2, para se chegar a esse valor. Então, calcular limite de funções de duas variáveis não é uma tarefa fácil e, portanto, nós não iremos ver exemplos de como calcular esses limites e nem será cobrado nas atividades. A definição que nós acabamos de ver de limite em função de duas variáveis pode ser generalizado para n variáveis. Se f é definida em um subconjunto D do Rn, ou seja, os pontos aqui em D irão possuir n coordenadas, então o limite de qualquer ponto desse domínio aqui tendendo para um ponto A, que também possui n coordenadas, da minha função f de x, sendo igual a L, significa dizer que para todo epsilon aqui maior do que zero, existe um número correspondente delta maior do que zero, tal que, se esse ponto x está dentro do domínio, então a distância dele para o ponto de convergência aqui é maior do que zero e menor do que o meu delta. Isso significa que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. E mais uma vez, esse epsilon aqui ele é arbitrário, ele é qualquer número real. Nós podemos tomar epsilon próximo de zero o tanto quanto nós queiramos, fazendo com que essa diferença aqui converja para zero, ou seja, nossa função aqui ela vai convergir para o valor L.
Então, essa aqui é uma maneira generalizada da definição precisa de limite para funções de n variáveis. Então, seguindo o mesmo raciocínio lá do cálculo 1, nós podemos definir também aqui a ideia de continuidade. Nós dizemos que uma função f é contínua no ponto AB se o limite de xy tendendo a esse ponto AB aqui da minha função f de xy for exatamente o valor da minha função no ponto AB. Então nós dizemos que nossa função é contínua no ponto AB. Isso aqui significa também que se você vier em qualquer direção tendendo ao ponto A, lembrando que existem infinitas direções, você sempre irá obter o valor da sua função no ponto AB. Então, como nós não iremos calcular limites de funções de duas variáveis, vamos partir para a ideia de derivadas parciais. Nós temos aqui como exemplo uma tabela onde nós temos aqui na linha superior a umidade relativa do ar e na coluna da esquerda aqui a temperatura real em graus Celsius. E esses valores aqui dentro dessa tabela é a temperatura aparente. Ou seja, digamos, a temperatura que nós sentimos aqui em função da temperatura real e em função da umidade relativa. Observe que à medida que a umidade relativa aumenta, a temperatura aparente aumenta também. Porque com a umidade alta, a taxa de evaporação é baixa, então a sensação térmica ela aumenta. Então essa tabela aqui, ela tenta relacionar a umidade relativa do ar com a temperatura real. No exemplo aqui, nós temos nessa linha aqui a temperatura real de 30 graus Celsius, que vai aumentando de acordo com a umidade relativa do ar, que também vai aumentando. E aqui nós temos fixo a umidade relativa do ar em 60%, que vai aumentando em relação à temperatura real, que também vai aumentando. O que se deve observar aqui é que quando você fixa a temperatura real, e vai aumentando a umidade relativa em 5% para cada coluna dessa aqui, você olha que a variação da sua temperatura aqui é em torno de 1 grau Celsius, 34, 35, 36, daqui para aqui é que são 2 graus Celsius, daqui já continua de 1 em 1 grau Celsius. Então a sua temperatura aqui ela está variando em torno de 1 grau Celsius em função apenas da sua umidade relativa, fixando aqui um valor da temperatura. Agora, quando você fixa um valor da umidade relativa do ar e vai variando a sua temperatura, você observa que a variação é bem maior. Daqui para aqui variou 4 graus Celsius, daqui para aqui também, daqui para aqui também, daqui já foram 4 graus Celsius e daqui para aqui 3 graus Celsius. Ou seja, fixando a umidade relativa e variando a temperatura real, a variação dessa sua função aqui, ela é maior. Isso quer dizer o quê? Que quando você escolhe um caminho de variação aqui, a sua função, ela provavelmente irá variar de maneira diferente. Então, com essa ideia aqui de fixar valores para uma certa variável e verificar como a outra varia, é que nós definimos as derivadas parciais. Em uma função de duas variáveis x e y e você vai calcular a derivada da sua função em relação a x no ponto AB, então você utiliza a definição que nós vimos lá em cálculo 1 de derivada apenas para a sua variável x. Do mesmo modo, em relação a y, você vai utilizar a definição lá do cálculo 1 apenas para a sua variável y. Então, dessa definição aqui, observe que quando nós derivamos uma função em relação a x, nós consideramos o y constante. E quando nós derivamos em relação a y, nós consideramos o x constante. Então, para determinar a derivada da sua função em relação a x, nós tratamos y como uma constante. E quando nós vamos determinar a derivada da função em relação a y, nós tratamos x como uma constante. Há 8 notações diferentes utilizadas para derivadas parciais. Essas 5 primeiras aqui é a que nós iremos utilizar ou veremos na literatura que nós estamos utilizando. Nós podemos utilizar fx de xy ou apenas fx, ou del f del x, ou del x de f de xy, ou del z del x. A mesma coisa em relação a y. Essa notação aqui com número e com D ela é menos comum e nós não utilizaremos nesse curso. Para exemplificar as derivadas parciais aqui, lembremos dos caminhos que nós
observamos lá na definição de limites e que esses caminhos eles são considerados também nas derivadas parciais, porque quando nós derivamos em relação a x, é como se nós estivéssemos considerando apenas a direção da reta x, e quando nós derivamos em relação a y, nós estamos considerando apenas a direção da reta y. Isso pode ser visto aqui nessa animação, onde nós estamos variando aqui, ó, o x nessa reta verde aqui, e a nossa função ela está variando aqui, ó, sendo representado por esse pontinho que está aqui embaixo. Da mesma maneira, em relação à reta y, nós temos aqui esse pontinho que vai variar aqui na reta y, e nós temos aqui esse pontinho em vermelho, ó, que está variando, que está representando a variação da nossa função. Nesse exemplo aqui, nós temos que a variação tanto em relação a y como em relação a x, elas são iguais para o caso dessa função aqui. Agora vamos ver no seguinte caso. Então aqui, ó, nós temos uma reta e nós temos aqui uma parábola, e nós nossa animação aqui nós vamos variar a nossa função sobre essa reta e sobre essa parábola, tá? E esse pontinho aqui está representando de como a nossa função ela está variando sobre essas curvas. Nesse caso aqui, ó, nós variamos sobre a reta x, e aqui nós estamos variando sobre a reta y. Então, dependendo de qual caminho você toma aqui para variar, para derivar a sua função, ela vai variar de maneira diferente de acordo com a sua fórmula. Nesse momento aqui, nós só vamos observar em relação à direção da reta x e da reta y. Em qualquer outra direção, nós veremos nas próximas aulas. Então, como exemplo aqui, vamos calcular as derivadas parciais dessa função aqui no ponto 1, 1. Então, calculando a derivada em relação a x da minha função f de xy, vai ser igual a, derivando aqui em relação a x, a derivada de x ao quadrado sobre 2 é igual a 2x sobre 2, que é igual a x. A derivada de menos y ao quadrado em relação a x é zero, porque eu considero o meu y como constante. Agora, derivando a minha função em relação a y, nós consideramos x constante, então vai zerar aqui e eu fico apenas com a derivada de menos y ao quadrado, que é igual a menos 2y. Então nós podemos determinar aqui quem é o valor da derivada em relação a x no ponto 1, 1, que vai ser igual a 1, e podemos calcular o valor dessa derivada em relação a y no ponto 1, 1, que vai ser igual a menos 2. E o que significa essas derivadas parciais aqui no ponto 1, 1? Calculando o valor dessa função aqui no ponto 1, nós temos que f de 1 aqui vai ser igual a 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 meio menos 1, que é igual a menos 1 meio. Então, nós temos na superfície dessa função aqui o ponto 1, 1 e menos 1 meio. Então, nós temos aqui, ó, a nossa superfície x ao quadrado sobre 2 menos y ao quadrado, que é um paraboloide, e nós temos aqui o ponto 1, 1 no plano xy. Esse pontinho correspondente aqui embaixo é o ponto 1, 1 menos 1. Então, para nós verificarmos o que significa a derivada aqui em relação a x, nós vamos traçar um plano aqui paralelo ao plano XZ e fazer a interseção com a superfície. Então está aqui o plano, vamos ver agora, tá vendo? Ele é paralelo aqui ao plano XZ, fazendo a interseção aqui e traçando a reta tangente a esse ponto aqui, pertencente a esse plano de interseção, ó, paralelo ao plano XZ. A inclinação dessa reta aqui é igual a 1. Agora vamos fazer em relação ao plano YZ. Então, traçando um plano paralelo a ele aqui, ó, certo? Passando pelo nosso ponto, fazendo a interseção com a superfície e traçando a reta tangente passando por esse ponto aqui, ó. A inclinação dessa reta tangente aqui, pertencente a esse plano, ou seja, paralela ao plano YZ, a inclinação dela é exatamente igual a menos 2. Então, resumindo, as derivadas
parciais aqui em relação a x e em relação a y, irá nos dar a inclinação da reta tangente que passa pelo ponto da superfície, e de modo que essas retas elas são paralelas ao plano YZ e ao plano XZ. Então essa é a interpretação das nossas derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Como vocês já devem ter observado, nós podemos estender essas técnicas de derivação para funções de mais de duas variáveis. E nós podemos utilizar a mesma ideia também para derivadas de ordem superior. Então, digamos que nós temos a função de três variáveis x, y, z igual a seno de 3x mais y vezes z. Então, nós podemos utilizar a mesma ideia aqui para calcular as derivadas parciais em relação a x, a y e a z. Então, em relação a x aqui, nós utilizamos a regra da cadeia simples que nós vimos lá em cálculo 1, e vamos calcular a derivada do que está aqui dentro em relação a x, que vai ser igual a 3. YZ aqui vai zerar porque eu considero constante. Então eu vou ficar com 3 vezes a derivada do seno, é o cosseno de 3x mais YZ. Então está aqui a minha derivada em relação a x. Vamos derivar agora em relação a y. Então eu considero aqui o meu x e o meu z como constante. Então derivando aqui a parte de dentro em relação a y, eu fico apenas com z. Então eu vou ficar com z vezes a derivada do seno, que é o cosseno de 3x mais YZ. Agora vamos derivar em relação a z. Então considero x e y como constante. Então a derivada aqui de dentro em relação a z vai ser igual a y. Então eu vou ficar com y vezes a derivada do seno, que é o cosseno de 3x mais YZ. Então observe que nós podemos utilizar a mesma ideia de considerar as outras variáveis constantes e derivar em relação à variável que nós quisermos aqui, independente de quantas variáveis nós temos aqui dentro da função. Agora vamos continuar o exemplo considerando derivadas superiores. Aqui nesse primeiro caso nós temos a derivada segunda em relação a x. Então o que é que nós fazemos? Nós pegamos a derivada em relação a x que nós já temos aqui e derivamos de novo em relação a x. Então nós iremos obter, utilizando novamente a regra da cadeia, derivando a parte de dentro aqui em relação a x, nós temos 3. Então nós vamos ficar com 3 vezes 3 aqui, que é 9. E a derivada do cosseno é menos o seno. Então aqui fica menos 9 seno de 3x mais YZ. Essa é a derivada segunda em relação a x. Nós podemos também calcular aqui a derivada terceira em relação a x. Então, de novo, utilizando a regra da cadeia, derivando a parte de dentro aqui em relação a x, nós ficamos com 3. 3 vezes menos 9, menos 27. Derivada do seno é o cosseno, e nós ficamos com cosseno de 3x mais y vezes z. E aí nós poderíamos também calcular a derivada quarta, quinta, sexta e assim por diante. Seguindo o exemplo aqui, nós derivamos em relação a x e agora vamos derivar em relação a y. Aqui nós temos uma derivada de segunda ordem, só que uma em relação a x e a outra em relação a y. Então nós vamos pegar a derivada em relação a x e agora derivar em relação a y. Então, utilizando a regra da cadeia, derivando em relação a y aqui, nós vamos ficar apenas com z. Então nós vamos ficar com 3 vezes z. A derivada do cosseno é menos o seno, então menos 3z vezes o seno de 3x mais YZ. Então, continuando aqui, nesse caso, nós temos primeiro a derivada em relação a y e depois em relação a x. Então, nós vamos pegar a derivada em relação a y e derivar em relação a x. Derivando em relação a x aqui, nós vamos ficar com essa parte de dentro aqui, derivando em relação a x, nós vamos ficar com 3. Então, 3 vezes z, 3 vezes z. A derivada do cosseno é menos o seno, então menos 3 vezes z, seno de 3x mais YZ. E observe aqui que essas duas derivadas aqui, elas acabaram sendo iguais. Essa igualdade aqui vem de um teorema que diz que quando a função ela é contínua, a derivada parcial em relação a xy vai ser igual à derivada parcial em relação a yx, ou seja, a ordem que eu escolho aqui
as variáveis para fazer a derivada parcial aqui, não vai importar. Então, sempre que a minha função ela for contínua, essa derivada aqui vai ser igual a essa. E dando continuidade aqui ao exemplo, nós podemos, por exemplo, derivar em relação a x duas vezes e depois em relação a z. Então vamos pegar aqui a derivada de cima de segunda ordem em relação a x e agora derivar em relação a z. Então, derivando essa parte aqui de dentro em relação a z, nós ficamos com y, que eu vou multiplicar com menos 9 aqui. Então, vai ficar menos 9y. A derivada do seno é o cosseno de 3x mais yz. Então, observe que nós podemos aqui construir diversas derivadas de ordem superior em relação às variáveis x, y, z e que nós podemos aplicar a mesma ideia e a mesma técnica que nós utilizamos a funções de 4, 5, 6, enfim, de n variáveis, dependendo da sua função. Então, com esse exemplo aqui, eu encerro essa aula. Agradeço a todos vocês pela paciência. Alguma dúvida nós iremos tirar na aula síncrona ou você já pode adiantar por e-mail. Muito obrigado.